Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós faremos a correção da atividade que eu passei para vocês na aula anterior, né? Que da atividade da página 12 e 13. E nós também responderemos juntos as atividades da página 14 e página 15, certo? Então vamos lá, peguem aí a apostila de vocês e abram lá na página 12. Mais uma vez eu quero fazer uma orientação para os alunos que estão sendo aí acompanhados, né? Estão acompanhando as aulas somente remotas, não estão acompanhando presencial. Quando eu solicitar alguma atividade na apostila e pedir, tá? Para que vocês me mandem foto, não esqueçam de estarem mandando fotos, tá bom? Porque essas atividades serão avaliadas também, tá? Vocês serão avaliados se estão respondendo as atividades, estão usando aí o material de vocês, respondendo na apostila, tá certo? Então abram lá na página 12 para a gente poder dar início à nossa aula de hoje. Vamos recapitular algumas coisas que nós vimos na aula anterior que são importantes, né? Para a gente responder então às atividades aqui desta aula, certo? Então vamos lá. Lá na página 12, né? Então a gente começa com uma atividade, moral do conhecimento. Defina cada sentença como pertencente à alquimia ou à química. Então vamos recapitular alguns conceitos que nós vimos na aula de ontem. Então na aula de ontem foi uma aula introdutória sobre a química. Nós compreendemos que a química é um ramo da ciência que estuda a matéria, certo? Ela estuda os componentes, a estrutura, as propriedades dessa matéria e as transformações pelo qual essa matéria passa, certo? Nós estudamos um pouquinho sobre o contexto histórico de como surgiu a química. E nós sabemos que antes de nós termos a química que nós temos hoje, né, existiu-se aí a alquimia, que era uma prática, né, realizada pelos povos, né, antigos, do período, por antigos sábios. Era uma prática que eles realizavam, na qual eles acreditavam, né, aí em algumas ideias um pouco diferentes da química que nós temos hoje. Então, recapitulando, a alquimia ela era a prática pelo qual antigos sábios manipulavam os compostos, né, em busca de alguns ideais, muitos desses ideais inatingíveis. E aí, entre os objetivos dos alquimistas, vocês lembram aqueles dois objetivos que a gente estudou? A pedra filosofal. Então, eles acreditavam que existia uma pedra que era capaz de transformar alguns compostos, como por exemplo o chumbo, em ouro. E eles também acreditavam no elixir da vida, que era, né? Eles acreditavam que existia um elixir que era capaz de nos dar e nos garantir uma vida eterna. Então, como nós estudamos, a alquimia, ela acreditava em muitas coisas que envolviam o misticismo. Então, eles buscavam trabalhar com os compostos, mas muitos dos ideais deles eram inatingíveis, né? Como a gente pode perceber essa questão da pedra filosofal, a questão da busca aí pela vida eterna, né? Então, eles misturavam a arte, o misticismo e a experimentação. Apesar, né, de não ser considerado uma ciência, lembra que a gente falou que não é considerado uma ciência porque eles não seguiam um método científico, né? Eles contribuíram, foram muito importantes para o surgimento da química, né? Por quê? Porque os experimentos, muitas das ideias e dos experimentos que eles realizavam foram importantes para a química nos dias de hoje. E então, depois disso, a gente teve o surgimento da nossa química, né? Então, tempos depois, surgiram-se aí personagens importantes. Lembram do pai da química, o pai da química moderna, né? Surgiu Robert, que introduziu, então, o método científico e acabou aí, de uma vez por todas com o alquimismo, né? Com as ideias aí que eram defendidas pelo alquimismo, e nasceu aí a nossa química que nós conhecemos hoje, certo? Com base nisso,
no que foi lido na aula anterior e discutido, nós vamos começar a responder as nossas questões. Tenho certeza que vocês responderam aí, acertaram todas. Vamos lá, questão número 1. Defina cada sentença como pertencente à alquimia ou à química. Busca pelo elixir da longa vida. Acabei de falar isso, né? Alquimia. Letra B. Estudo das reações químicas dos elementos. Quem estuda isso? A química, né? Que estuda as transformações químicas, né? Pelo qual a matéria passa. Letra C. Composição da matéria a partir dos elementos água, luz, ar e fogo. Quem defende essa ideia? Vocês lembram dessa ideia? Ela foi proposta por Empédocles e depois Aristóteles, né, reforçava de que o nosso corpo e toda a matéria ela era constituído por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E a alquimia também acreditava-se nisso. Então a resposta da letra C, alquimia. Marquem aí. Letra D. Transformar metais em ouro. Pedra filosofal, quem acreditava? O pessoal da alquimia, né? Letra E. Análise de resultados de experimentos e compartilhamento de conclusões. Lembram que isso é o quê? Uma das etapas lá do método científico, certo? Então faz parte da química. Então, respondida aí número 1, corrigida na verdade, vamos para número 2. A número 2 também, gente, já discutimos bastante sobre essa pergunta, que diz o seguinte: a alquimia pode ser considerada uma ciência? Com base em tudo que nós já discutimos, o que vocês acham? Não, né? A alquimia ela não pode ser considerada uma ciência, né? Já falei isso algumas vezes aqui com vocês. Por quê? Porque a alquimia, eles não seguem uma metodologia. Eles não seguem aquele método científico. Então, além de não seguir o método científico, a alquimia ela é caracterizada como um conjunto de práticas de manipulação de compostos em busca de resultados inatingíveis. E a ciência não é assim. Nós bem sabemos, né, que a ciência ela é muito objetiva, ela busca, de fato, resultados reais, certo? Então a alquimia ela não pode ser considerada uma ciência porque ela não segue um método científico e ela também, um dos objetivos da alquimia é a mistura de compostos para chegar, né, em busca de resultados que são inatingíveis, correto? Vamos agora para a questão de número 3. Antigos filósofos gregos buscaram compreender como as coisas eram formadas. Empédocles, por sua vez, estabeleceu que 4 elementos constituíam todos os materiais. Mais tarde, Aristóteles ele atribuiu diferentes disposições para esses elementos, que influenciaram diferentes conhecimentos da civilização ocidental, tal como a medicina. Cite que elementos eram esses e como eles influenciaram na concepção de corpo humano durante a Idade Média. Então, lembram lá dos elementos? Aristóteles, né, ele falava que esses elementos, eles tinham relação com o nosso corpo, certo? Então, vocês lembram os 4 elementos? Água, ar, fogo e terra, né? Então, na Idade Média, acreditava-se que o quê? Que esses elementos, esses 4 elementos, eles refletiam, lembra dos humores, né? Que a definição de humores é um líquido, né, presente no corpo humano. Então, esses elementos, eles refletiam em 4 humores que influenciavam o nosso corpo humano, que era a ideia de Aristóteles, que eram eles: a bilis negra, o humor, né, que era refletido pelo humor da terra, a fleuma, o humor da água, o sangue, o humor do ar, e a bile, né, a bilis amarela, o humor do fogo. A resposta dessa questão, para vocês corrigirem aí, ela tá lá na página 9, no 3º parágrafo. Lá no 3º parágrafo fala-se então dessa ideia aí de Aristóteles. Então, respondida a questão 3, nós vamos agora para a questão 4. Por que o experimento de Lavoisier sobre a origem da água derrubou de vez a teoria dos elementos? Vocês lembram sobre os experimentos dele? O que o Lavoisier ele descobriu? Ele descobriu que a água ela era composta por 2 elementos, oxigênio e hidrogênio, né? Foi ele quem descobriu o oxigênio, né? Então, por que ele derrubou de vez a teoria dos elementos?
Porque a teoria dos elementos, ela defendia que o corpo, ele era constituído por 4 elementos únicos, que é terra, água, fogo e ar. Porém, o que Lavoisier descobriu através dos experimentos dele foi que a água, ela não é um único elemento. Muito pelo contrário, ela é formada por outros elementos, como o hidrogênio e o oxigênio, né? Então aí ele acaba derrubando essa ideia de Aristóteles. Então, recapitulando a resposta para vocês, Lavoisier provou que a água surgia do oxigênio e do hidrogênio, ou seja, não era um elemento primordial, certo? Próxima questão, questão de número 5. Ordene as etapas do método científico. Lembra aquele esqueminha que a gente estudou em District Show? Falamos aí sobre a chuva, né? Dei para vocês o exemplo de como que eles teriam aí, os estudiosos, descoberto sobre como é formada a chuva, sobre o ciclo da água. Então vamos responder. Quais são as etapas do método científico? Então a primeira etapa do método, entre essas que estão no quadrinho, formular a hipótese, né? Então, na verdade, a primeira etapa, a gente observa o fenômeno, mas ela não está aí no quadrinho, mas a primeira etapa que está, né, que vem aí na frente das outras é formular a hipótese. Então, primeiro a gente observa o fenômeno, depois a gente formula uma hipótese. Depois de formular uma hipótese, o que é a hipótese? Uma suposição, ou seja, eu ainda não tenho certeza, é só uma suposição. Eu preciso provar que essa minha hipótese está correta. Como eu vou provar? Realizar experimento. Então, primeiro, a gente tem aqui sim, ó, observar um fenômeno. Então, primeiro eu observo o fenômeno, depois eu formulo a hipótese, depois de formular a hipótese, eu realizo o experimento para comprovar se essa minha suposição está correta e depois disso, por último, eu compartilho as conclusões a que eu cheguei. Minha hipótese está correta? Compartilho. Não, essa hipótese não está correta, também compartilho, porque também é um resultado, né? E vai servir de base para outros cientistas. Agora, então, a gente respondeu aí as 5, vamos para a questão de número 6. Com base nas observações de experimentos como a destilação, o médico Paracelso formulou a ideia de que existiam 3 principais constituintes da matéria. Isso aí tá falando lá na página 10. Voltando lá com vocês. Ele fala que existem 3 constituintes da matéria. Então, ele diz que a matéria é formada por 3 constituintes. O resíduo sólido, um fluido oleoso e um componente volátil. Isso era que Paracelso, um médico alquimista, acreditava. Então, voltando lá para a questão número 6. Tais ideais, então, deram base à iatroquímica, né? Que tinha como objetivo a produção de medicamentos. Qual era o principal objetivo, ó, já até soltei, desse ramo do conhecimento? Esse tipo de conhecimento ainda tem influência hoje e se sim, de que maneira? Então, a iatroquímica, como eu falei, ela tinha como objetivo, né, principal a produção de medicamentos. Olha que interessante. E na atualidade, esse tipo de conhecimento, ele influencia, né, tem influência aí na nossa alimentação, por conta das técnicas que foram descobertas pela iatroquímica, né? Como, por exemplo, a fermentação de alimentos e bebidas. Então, respondendo, a iatroquímica tinha como principal objetivo a produção de medicamentos e, na atualidade, acaba influenciando nossa alimentação, com técnicas de fermentação de alimentos e bebidas, certo? Questão agora de número 7. Para finalizar aqui as nossas atividades. Quem foi o responsável pela ruptura da alquimia e possibilitou o nascimento da química moderna e de que maneira isso foi possível? Recapitulando a nossa história da química. Então veio a alquimia, depois surgiu Paracelso, introduzindo a iatroquímica, na verdade, né, que tinha como objetivo a produção de medicamentos. Mais tarde, então, surgem ali os pais da química, lembram? Quem foi o pai da química? O primeiro que mudou aí e reformulou e acabou com a alquimia de uma vez por todas? Robert, né? Robert Boyle. O que ele fez? Vocês lembram? O que ele fez de tão importante
para a química, ele introduziu o método científico, que é aquele esqueminha que a gente estudou, através do qual, para se ter conhecimento, para se formular conhecimento científico, eu preciso passar por algumas etapas, certo? Então, respondendo à questão 7, Robert Boyle foi responsável por introduzir o método científico no estudo da química e afastá-lo, então, das práticas de alquimia, que eram práticas inatingíveis. Então, ele introduziu o método científico e jogou fora essa ideia de pedra filosofal, elixir da vida, entre outras ideias que eram defendidas pelos alquimistas. Terminando, então, corrigir a nossa atividade. Espero que vocês tenham aí acertado o máximo de questões, né? Essas aí é bom porque nos ajudam a revisar e a fixar o conteúdo que nós já vimos. Vamos agora responder juntos a página 14 e aí a página 15 a gente vai fazer a leitura, porque, se eu não me engano, é uma pesquisa aqui para vocês estarem realizando. Na página 14, a questão de número 1 e a questão de número 2 são respostas pessoais. E a questão 3 seria um debate, né, que a gente faria entre colegas e tudo mais. Porém, nós vamos fazer aqui, vocês daí, eu daqui, tá bom? Bom, eu quero pedir um favor para vocês agora, que vocês pausem esse vídeo, respondam a questão 1, 2 e 3, depois deem play de novo no vídeo para que a gente possa responder juntos. Como a 1 e a 2, gente, são respostas pessoais, é o que vocês acreditam, tá? Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês leiam com atenção o que está pedindo, pensem, sabe, mas se coloquem no lugar de cientistas, de pesquisadores, tá bom? Para vocês responderem essa questão 1 e 2, tá? Se coloquem no lugares de cientistas, pesquisadores, observadores, pessoas curiosas, tá bom? E aí a 3 é uma questão para a gente debater juntos, ok? Então pausem o vídeo, respondam, depois voltem aqui para a gente continuar a nossa conversa, certo? Então vamos lá. Acredito que se você voltou para este vídeo, você já tenha terminado, né? Respondido as questões aí na sua apostila. São respostas pessoais, mas eu vou estar lendo com vocês para a gente pensar um pouco juntos, tá bom? Então vamos lá, aprofundando o olhar. Os experimentos científicos precisam seguir uma série de padrões para serem confiáveis. Como é que é o nome que a gente dá para essa série de padrões? Método científico, beleza? Então, aqui está dizendo, observe as situações descritas. Número 1. O fazendeiro ouviu que a próxima estação será mais chuvosa que o normal e cairá bem no momento de plantio de sua cultura. Para testar se suas plantas conseguirão germinar, ele as cultiva em um vaso e coloca uma quantidade excessiva de água. O que você sugere, então, para melhorar esse experimento dele? Então, vamos lá pensar, né? Então, o fazendeiro, ele ouviu que a próxima estação, né, vai estar chovendo demais, vai estar muito mais chuvosa que o normal, então vai cair muita água. E a próxima estação é justamente, gente, a estação onde ele vai cultivar o plantio dele, ou seja, onde ele vai plantar, né, fazer ali, vamos supor que ele plante, deixa eu ver, feijão, tá? Então a próxima estação ele vai plantar ali o feijão, certo? E aí ele quer fazer um experimento antes de começar essa estação para ver se como as plantas dele vão reagir a essa abundância de água. Olha que interessante. Tá vendo como de uma forma muito indireta, né? Às vezes a gente sempre tá fazendo experimentos científicos. Isso é muito interessante. E aí, o que ele fez? Então, para testar se as plantas vão conseguir germinar, ele vai cultivar ela num vaso e vai colocar muita água ali para ver como é que elas vão reagir, se elas vão, de fato, sobreviver a esse excesso de água. Por quê? Vamos supor, caso as plantas dele reajam bem àquele excesso de água, o que isso significa? O que ele conseguiu descobrir através desse experimento? Que ele pode, na próxima estação, fazer o plantio dele ali, né, certinho, bonitinho, que vai dar tudo certo, que as plantas vão resistir, que elas vão crescer, que elas vão se desenvolver como tem que ser. Caso ele jogue muita água e esse excesso de água destrua a planta, ele perceba que ela não se desenvolveu, ela não cresceu ali, o que ele identifica com isso? Próxima estação, não é bom que eu plante, justamente porque essa água em abundância que vai vir com essa chuva não vai dar certo, né? Vai acabar estragando e eu vou perder todo o meu plantio.
E aí, o que vocês sugerem que ele pode fazer para melhorar esse experimento? O que ele vai fazer? Ele vai pegar um vaso e vai colocar muita água o tempo todo ali naquela planta. O que vocês acham que ele pode fazer ainda mais nesse experimento para ficar ainda melhor? Uma sugestão. Além de colocar essa planta, né, nessa água em excesso, ele pode pegar um outro vaso, colocar uma plantinha ali e não colocar muita água naquela planta, para que ele possa ver a diferença de como essas plantas vão se comportar, para que ele possa fazer esse comparativo, porque o experimento é isso, a gente precisa estar sempre comparando, né, como que vão ser as reações. Por exemplo, experimentos aí que utilizam, né, às vezes animais, o rato, então eles às vezes injetam uma coisa no ratinho, no outro não injeta, para ver como que eles vão reagir, certo? Então aqui uma sugestão para melhorar o experimento dele seria ele pegar um vaso e não colocar muita água ali, regar ali regularmente, mas assim, não com muita abundância como o outro, para ver como é que essa planta vai reagir, se ela vai reagir legal, certo? Mas lembrando que essa questão é uma questão pessoal, talvez vocês tenham tido aí uma outra ideia ainda melhor, né? Questão de número 2 também é uma questão pessoal, a gente só vai debater. O mesmo fazendeiro, ele refaz o experimento, porém utilizando 2 vasos agora. Um com a quantidade normal de água e outra com quantidade maior. Olha aí, parece até que ele escutou a gente aqui, né? Então, ele dispôs um sobre uma árvore e outro em um lugar mais aberto. O que você sugere para melhorar esse experimento? Então, um ele colocou numa região onde a planta ali, ela tá mais tampada e outra colocou no céu aberto, ou seja, a exposição ela ao céu é maior. O que a gente percebe aí? Uma planta ela vai receber uma maior exposição ali ao sol e a outra menor. Será que isso vai dar diferença nesse experimento? Muito provavelmente sim, né, gente? Uma vai receber mais radiação, né, solar, mais raios solares, a outra menos. A gente sabe que existe uma diversidade de plantas e que tem algumas plantas que amam o sol, outras não podem ficar tão expostas, né? Então, a gente vai ver aí que vai ter uma diferença, certo? O que a gente pode sugerir aí para melhorar esse experimento? Que ele aumente o número de amostras, né? Aumentar o número de amostras, a quantidade de vasos, para ele ter uma ideia de como que essas plantas vão variar em cada situação. Coloca uma no lugar, outra no outro, uma no céu aberto, outra menos exposta, outra no lugar bem fechado, porque aí de fato ele vai conseguir observar com mais detalhes, né, com mais informação, com mais amostras, como que cada planta vai reagir, certo? Uma sugestão. Vocês podem ter dado outras sugestões aí também para tornar esse experimento melhor. Na questão de número 3, em debate entre os colegas e o professor, definam o que é grupo de controle e o que significa isolar variáveis. Então, gente, o que é o grupo de controle? O grupo de controle, ele vai servir para comparar os dados obtidos. Como assim, professora? O grupo de controle vai ser a parte do meu experimento, por exemplo, estou fazendo um experimento com as plantas, né, como o fazendeiro, vai ser algumas plantas que ele não vai aplicar nenhum tratamento. Elas só vão ser utilizadas como referência para fazer um comparativo. Então, por exemplo, ele quer saber, né, vamos usar aqui o exemplo do nosso fazendeiro, se as plantas dele vão resistir a esse tempo de chuva, em abundância. Então, um grupo de plantinhas ali, ele vai colocar nos vasinhos e vai colocar muita água. Aquele grupo está sofrendo o tratamento, né? O outro grupo de plantas, ele não vai fazer nada, ele vai só deixar ali. Por quê? Porque depois aquele outro grupo, o qual ele não jogou água, vai servir apenas como uma referência para ele ver a diferença. Como que aquelas com água se comportaram. Entenderam aí o que é esse grupo de controle? Então o grupo de controle é só para comparar os dados obtidos. Ele serve como comparativo. Eu deixo ele lá, não aplico nada nele, aplico só no outro. E aí o outro sofre transformações. No final eu faço comparativo. Ó, esse aqui que eu não fiz nada, ficou dessa forma. O que eu fiz ficou desse jeito, tá bom? Então para isso serve o grupo de controle. E o isolamento de variáveis, que também é importante,
O isolamento de variáveis, no caso, ele serve para analisar o efeito da quantidade de água. No caso do fazendeiro aqui. Então, ele deve tentar manter as outras variáveis para avaliar essa questão da água. Por exemplo, a questão do lugar que ele colocou esse vasinho de planta, né? Então, ele mantém as outras variáveis ali. Isso que a gente chama de isolar variáveis. No segundo exemplo, então, se o fazendeiro quer analisar o efeito da quantidade de água, ele deve tentar manter as outras variáveis, certo? Vamos agora para a página 15. Nós temos um texto para a gente fazer a leitura, mas eu vou frisar com vocês aqui abaixo rapidinho o que está pedindo a questão. Então, neste capítulo, tratou-se de como o avanço da química ele contribuiu para melhorar a vida humana. Os conhecimentos específicos desse campo são fundamentais para quê? Saúde, agricultura, indústria e tantas outras áreas de interesse. No entanto, sabe-se que o uso e o descarte inadequado de produtos químicos podem ser muito nocivos à vida humana e ao ambiente. O que é nocivo? Podem causar mal, prejuízos, né? Podem fazer mal à nossa saúde e também ao ambiente. Aqui está pedindo para reunir-se em grupos e pesquisar na internet a importância do conhecimento sobre química para as indústrias e quais ações são importantes para evitar e reparar acidentes químicos. Bom, aqui está pedindo em grupo, mas esse vai ser um trabalho que eu vou estar passando para vocês fazerem de maneira individual, tá certo? Vocês vão estar fazendo essa pesquisa. O que vocês vão pesquisar? Ó, prestem atenção. A importância do conhecimento sobre química para as indústrias. Então, a gente sabe que a química é importante para a nossa saúde, para a agricultura. A pesquisa pede para que vocês pesquisem sobre a importância da química para as indústrias. Pesquisou isso, entendeu qual é a importância? Vocês vão pesquisar também quais ações são importantes para evitar, ou seja, para impedir que aconteça ou, no caso de acontecer, reparar acidentes químicos. Então, vocês vão dar uma pesquisada sobre o que são esses acidentes químicos, né, que podem acontecer nas indústrias, e aí vocês vão pesquisar quais ações que são importantes para evitar que isso aconteça ou, no caso de acontecer, para reparar, né, esses acidentes, certo? Vocês vão fazer todas essas anotações no caderno de vocês, tá ok? E aí, na nossa aula nós teremos aula sábado, que é sábado letivo. Na nossa aula de segunda-feira é que eu vou estar olhando essa atividade, certo? Alunos que estiverem aí na remota vão mandar foto, tá bom? Da atividade feita. E os alunos presenciais eu vou estar conferindo mesmo no caderno de vocês. Lembrando que todas essas nossas atividades, elas vão, né, contar como pontos para vocês, como nota. Então, além de ser importante vocês fazerem como nota, mais importante ainda é para o conhecimento de vocês. Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente lê, né, mais a gente aprende. Gente, é inevitável. Então, ficou essa atividade aí para vocês, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham corrigido a atividade de vocês. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam da atividade para casa, página 15. Façam a leitura desse texto e respondam a atividade no caderno. Será visto, tá? Vou fazer o visto no caderno de vocês da atividade. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!